Bom, pessoal, então começando a nossa última aula, né, do terceiro trimestre comigo. Não se assustem, vocês ainda vão ter aula, mas comigo é a última aula, porque na semana que vem eu já entro de licença maternidade, tá? Então é a nossa última aula. Semana que vem vocês já vão ter, na verdade, semana que vem vocês já começam as provas, então vocês vão encontrar a professora nova lá na revisão para recuperação, né? Então lá no final de novembro. Pessoal, primeiro recado super importante que eu tenho para passar para vocês é relativo aos trabalhos, tá? O nosso trabalho valia 2 pontos e o prazo encerrou no dia 10, isso, hoje é 13, no dia 10 de novembro, na terça-feira. Isso, 10 de novembro. Tá? E aí, pessoal, eu vou dizer o nome agora das pessoas que me mandaram o trabalho, tá? Poucas pessoas me mandaram o trabalho da turma de vocês, tá? Quem eu disser os trabalhos são os trabalhos que eu recebi, tá? Quem eu não disser quer dizer que não me mandou. Então, eu recebi os trabalhos da Amanda, do Arthur Souza, da Flávia, do Gabriel, do Gustavo Lopes, da Júlia Barbosa. O trabalho da Júlia, acho que está faltando só alguma coisinha, né, Júlia, que tu ficou de me enviar. Do Lucas, da Luísa Borges. Eu te mandei no privado. Deixa eu só continuar aqui, Daniel. Da Luísa Borges, da Manuela Brito, do Matheus Silva, tá? Daniel, me chama de novo aqui, então, se tu me mandou, porque é no privado mesmo, tá? Vocês têm que me mandar pelo WhatsApp. Eu não tenho aqui o teu trabalho. Eu não tenho anotado que eu recebi. Me dá um oi aqui no teu WhatsApp, no privado, que eu já anoto aqui se tu mandou, tá? Eu tô com o celular, professora. Eu não vou conseguir mandar o oi pelo WhatsApp. Desculpa, não entendi, Daniel. Eu tô vendo ela pelo celular e eu não vou conseguir mandar o oi Tá, pelo mas WhatsApp. não pode me mandar depois da aula? Tá, pode ser então. Pode ser? Porque eu não tenho anotado o teu trabalho, tá? Então, se tu depois da aula tu me mandar, aí eu vou olhar o teu trabalho e vou corrigir, tá? Pessoal, aqueles alunos que eu citei que não me mandaram o trabalho, tá? O trabalho encerrou dia 10, lá eu mandei no grupo do WhatsApp o que vocês deveriam fazer, né? Vocês têm até terça. Não, eu vou abrir uma outra oportunidade. Eu falei com o Rodrigo, até quarta-feira à tarde para me enviar. Porque quarta-feira é o último dia que eu vou estar disponível. Na quinta-feira vai ser o meu parto. Então, na quarta-feira à tarde, tá? Até às 14 horas. Não vai valer os mesmos 2 pontos que valeu para todo mundo, né, gente? Porque quem entregou até o dia 10 merece receber os 2 pontos, se fez tudo certo, né? Se fez todas as orientações. Então, recebe os 2 pontos. Agora, aqueles alunos que me enviarem agora até quarta-feira vão ter um desconto da nota, não vão receber os 2 pontos, mas ao menos vão receber alguma nota do trabalho, porque hoje estão zerados em questão ao trabalho, tá? Então, por isso eu peço que quem não foi citado aqui, né, entre em contato comigo, se precisar alguma coisa, mas mande o seu trabalho até quarta-feira, às 2 horas da tarde, que é o último prazo, tá? Aí sim é o último momento que eu vou estar aceitando o trabalho, que aí eu vou ter tempo de passar essa relação para a nova professora que fica no meu lugar e depois colocar as notas para vocês, tá? Alguma dúvida, pessoal? Sobre o trabalho ou... Isso. Não, sobre o trabalho. Conteúdo agora a gente já vai iniciar. Tá, deixa eu anotar aqui. Aqui, vamos lá. Bom. Oi, Manu. Os trabalhos que tu recebeu, você recorrigiu? Não, ainda tô corrigindo. São muitas turmas, né? Eu recebi só na terça-feira, acho que mais de 80 trabalhos. Tá? Continuando, pessoal. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Deixa eu ver se já está aparecendo aqui. Hoje a gente vai fazer uma retomada rápida dos conteúdos, né? Então, para vocês se situarem do conteúdo da nossa avaliação. E a gente entra ainda no conteúdo final, tá? Para a nossa avaliação. Gente, estão enxergando meus slides? Sim. Sim? Bom, então o que a gente tem agora nesse terceiro trimestre, né?
Esse terceiro trimestre, pessoal, nós começamos ele revisando e encerrando o conteúdo do Simple Past, né? Por que eu digo encerrando? Porque a parte do conteúdo do Simple Past foi o que ficou do trabalho para vocês me mandarem, né? Então, eram muitos exercícios que envolviam o Simple Past, que envolviam verbos regulares, verbos irregulares, forma negativa e forma interrogativa. Mas se vocês observarem no conteúdo que foi enviado para vocês da nossa avaliação, a gente não tem o Simple Past nesse momento da prova. A gente tem parte de interpretação textual, né, que é expansão de vocabulário, né? A gente tem o can you could, a gente tem os comparativos e a gente tem o past continuous. Então, o que está faltando a gente entrar de conteúdo hoje é o past continuous, porque os comparativos a gente já vinha terminando na nossa última aula, mas que eu vou mostrar hoje para vocês que esse past continuous é bem tranquilo, porque vocês já viram praticamente ele todo, tá? E aí eu vou mostrar por quê, tá? Oi? Eu tenho uma dúvida nas páginas que estão passando por aula. Claro, pode me dizer, por favor, Manu. Tu pode corrigir o exercício 1 e 2 da 181? Eu não entendi. 181, livro 3, né? Isso. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Outra coisa, no comparativo, o adjetivo old, ele fica older. Older. O old, ele fica com older. Tá. Manu, é o exercício da página 181 mesmo? Do livro Isso. 3? Isso. São 2 textos. 3 textos. Não. Tá 181 do caderno 3. Ah, tá. Desculpa, eu tô no livro do 8º ano. Por isso que eu não ia achar nunca. 181 do livro 3. Achei. Eu vou fazer o seguinte, Manu. Eu vou corrigir no final da aula, pode ser? Que aí já entra também como revisão. Tá? Eu já marquei aqui. Já botei. E esse em short? Oi? 181 a 1 a 2 e em short. Isso, em short ali é o resuminho. Pode deixar que eu corrijo toda essa página até o final, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Gente, continuando então aqui. Aí a gente entrou no caderno 3, né? E aí a parte de conteúdo, pessoal, que a gente viu desse caderno 3, que é o conteúdo que eu falei agora há pouco para vocês, é o verbo modal can, que isso vocês já tinham trabalhado lá pelo 5º ano, provavelmente, com esse verbo modal can, para expressar habilidades, quando a gente consegue fazer determinada atividade, né? Então, por exemplo, se eu consigo dançar, se eu consigo nadar, se eu consigo correr, a gente sempre usava o pronome pessoal, o verbo modal can e o verbo qual quer dizer que eu tenho habilidade para fazer isso, né? Então, por exemplo, I can dance, I can swim, I can play the piano, né? Então, essas atividades, esse verbo modal can, ele expressa habilidades, tá? E aí a gente viu que se a gente vai falar sobre uma habilidade no passado, a gente não pode usar o verbo can. A gente vai usar um outro verbo modal, porque ele se refere a habilidades ao passado, para dizer que eu conseguia, que eu podia. E esse verbo modal que a gente usa é o verbo could, quando a gente quer se referir ao passado, né? Então, a gente, quando está falando lá, por exemplo, de quando eu tinha 5 anos de idade, né? Então, when I was 5 years old, I could dance. Ou seja, quando eu tinha 5 anos de idade, eu podia dançar. Quer dizer que agora eu tenho mais idade e que eu não consigo mais dançar, né? Então, a gente usa esse verbo modal para expressar habilidade no passado. A gente viu que ele, na forma negativa, ele vai mudar um pouquinho, né? Aqui a gente ainda tem na página 158 ele na forma afirmativa, né? Que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Mas a gente tem ele na forma negativa, que é essa aqui, ó. Que nós usamos o can't para expressar coisas que eu não consigo fazer agora, que eu não tenho habilidade, que eu não posso fazer nesse momento. E aí eu uso o verbo couldn't para dizer que eu não podia. Por exemplo, quando eu era bebê, eu não podia ou eu não conseguia falar ou andar, né? Então eu vou fazer uma frase lá, como até a gente tem aqui o walk.
When I was a baby, quando eu era um bebê. I couldn't walk. Quando eu era um bebê, eu não conseguia caminhar, tá? E aí, pessoal, quando a gente quer fazer uma pergunta com esse verbo modal, a gente faz a inversão dele, como alguns outros verbos que a gente já trabalha no inglês, onde a gente inverte, né, a estrutura da frase e assim a gente tem a forma interrogativa da sentença, né? E aí, nesse caso, o verbo modal, tanto could como can, ele vem no início da frase. Por exemplo, could your grandfather play the guitar? O seu avô conseguia tocar violão? Eu tenho que trazer esse verbo modal para frente, tá? No presente é a mesma estrutura. Can your mother draw? Conseguia sua mãe desenhar? Né? Então, a estrutura é eu inverter e na interrogativa eu ter esse verbo modal na frente. Desse conteúdo, eu acredito, né, pelo que a gente já conversou, que está tranquilo para vocês, correto? Ou vocês têm alguma dúvida ainda? Nenhuma. Como? Eu acredito que desse conteúdo está tranquilo, ou vocês ainda têm alguma dúvida? Não. Can seria o presente com o passado, né? Exatamente. E aí a negativa eu tenho can't e o couldn't, e a interrogativa ele deve vir na frente, deve começar a pergunta com esse verbo modal. Tá. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Se vocês não me disserem agora, pessoal, vocês vão saber que vocês têm dúvida lá na hora da prova, no dia 26, que é a prova de vocês. Então, pensem bem, aproveitem essa oportunidade, é a nossa última aula, é a nossa revisão, tá? Vou continuar, então, qualquer coisa me chama. Pessoal, depois disso, a gente começa a conversar... Oi? De qual página eu posso acompanhar? Todas as páginas, Lucas, que eu estou passando estão na tela. Tu está enxergando o meu PowerPoint? Não. Vocês não estão mais enxergando o meu PowerPoint? Eu estou. Agora apareceu para mim. Tá, tu não pode me deixar, tu não pode deixar fixa uma tela em alguém, tu tem que deixar sem estar fixo para tu enxergar, porque eu estou passando o PowerPoint, tem todas as páginas ao qual eu estou me referindo. Ah, tá. Tá? Enxergou agora? Agora estou enxergando. Tá. Então vamos lá. Qualquer dúvida me pergunta de novo. Pessoal, e aí então a gente entrou nessas últimas duas aulas, se não me engano, ou uma última aula, sobre os comparativos em inglês. E aí a gente viu, pessoal, 3 tipos de comparativos. A gente viu comparativos onde eu utilizo o adjetivo longo. Lembram? Que aí eu falei para vocês que adjetivos longos são aqueles que têm 2 sílabas ou mais. Onde eu vejo isso, eu posso ver no dicionário, ou eu tenho um macete, eu tenho uma dica que o adjetivo longo é todo aquele que tem mais de 2 vogais. E aí, para isso, quando eu quero fazer um comparativo longo entre 2 coisas, 2 pessoas, 2 objetos, em vez de eu adicionar algo a ele, eu utilizo essa expressão que está aparecendo aí para vocês. A expressão more, mais o adjetivo longo, mais o than, para dizer que eu estou me comparando a outra coisa, né? Deixa eu só autorizar que alguém está pedindo aqui para entrar. Bom, continuando então, pessoal, quando o meu adjetivo é longo e eu quero comparar, eu não mexo no meu adjetivo. Eu incluo uma palavrinha antes dele, que é essa palavrinha more. E aí vocês tinham exemplos aqui, né? Como, por exemplo, Philip is more handsome than Daniel. Philip é mais bonito que o Daniel. Então, essa estrutura aqui que a gente deve usar para fazer um comparativo. Philip, verbo to be, a expressão more antes do adjetivo e than para dizer que eu vou comparar a outra pessoa, tá? Como que pode aparecer isso na prova? Para vocês marcarem a alternativa certa que está utilizando as regras do comparativo longo, marque a frase que está incorreta,
por exemplo, ou complete a frase de acordo com as regras dos comparativos longos. Eu vou sempre situar para vocês se o adjetivo é longo ou é curto, tá? Para vocês não terem essa dúvida no momento da prova. Vocês só terem que lembrar qual é a regra que vocês devem aplicar para fazer a frase, tá? Pessoal, além do adjetivo longo, a gente tem os adjetivos curtos, né? Porque nem todo adjetivo tem mais do que 2 vogais. E foi o conteúdo que a gente viu lá na nossa última aula. Os adjetivos longos, os short adjectives, que estão na página 176 de vocês, eles têm algumas regras que a gente deve seguir. Até agora há pouco, quando iniciou a aula, a Manu ainda perguntou. O adjetivo old, no comparativo, ele fica older. Eu acrescento o sufixo er no final. Que regras são essas que a gente tem que cuidar? Se o adjetivo é curto, eu não tenho por que usar uma palavra antes dele. Eu posso simplesmente colocar um sufixo nele para trazer ele ao comparativo, né? Porque então não teria por que eu não deixar ele com mais um sufixo, já que ele é um adjetivo curtinho. Então, por isso que ele se diferencia do adjetivo longo, né? Então, de regra geral, pessoal, a gente usa essa expressão aqui, ó, er, que é para trazer o adjetivo para o comparativo. Então, por exemplo, an elephant is larger than a dog. Lembrando que se o adjetivo já termina com um E, eu só devo colocar o R. Eu não preciso repetir essa última vogal, tá? Se o adjetivo termina com E, eu simplesmente coloco um R no final. Agora, se o adjetivo, pessoal, terminar em consoante, vogal e consoante, a gente dobra essa última consoante, conforme foi feito aqui na palavra big. O adjetivo é big. O comparativo é bigger, com 2 Gs. Ou seja, São Paulo is bigger than Belo Horizonte. Eu quero dizer que São Paulo é maior que Belo Horizonte, tá? Ou se não, gente, quando o adjetivo termina em Y, eu vou tirar esse Y e colocar o IER, tá? Ou seja, tira o Y e coloca IER para trazer para o adjetivo. Como, por exemplo, eu tenho o adjetivo pretty, que é bonita, ele termina em Y. Eu vou tirar esse Y e colocar IER, pretty, ok? E em alguns casos, pessoal, ele é irregular. E eu apresentei 2 adjetivos irregulares para vocês no livro, na página 177, que é o adjetivo good, que se transforma em better, e o adjetivo bad, que se transforma em worse. Os outros adjetivos aqui a gente aplicou as regras dos comparativos, tá? E para encerrar a nossa última aula lá da semana passada, a gente viu quando a gente quer comparar de forma igual. A gente quer ter um comparativo que a gente chama de igualdade, ou seja, eu quero colocar 2 coisas ou 2 pessoas nas mesmas características, né? Então, para isso, pessoal, eu uso essa expressão entre o adjetivo, a expressão us, como por exemplo, nós temos o exemplo aqui, John is as shy as Danny. O John é tão tímido quanto o Danny. Essa expressão que está em negrito, as, entre o adjetivo aqui, ela me dá a equivalência, ela me dá igualdade. Então, John, usei o verbo to be referente a ele, porque não se esqueçam que o comparativo, ele sempre utiliza o verbo to be, porque eu estou dizendo que a pessoa é, né? Então, algo é. Então, John is as shy as Danny. Ele é tão tímido quanto o Danny, né? Então, aqui a gente usa essa estrutura de comparação e não mexemos no adjetivo. Conclusão disso tudo, o único adjetivo que eu vou mexer é quando o adjetivo for curto. E isso vocês vão ter identificado na prova. Aplique as regras, complete a frase abaixo com as regras dos comparativos curtos. E aí vocês vão saber que o curto é o único que vocês têm que cuidar as regras. Se termina com E, eu coloco o R.
Se termina com Y, eu tiro o Y e coloco IER. Se termina com consoante, vogal e consoante, eu dobro a última consoante, né? Então, é só nesse momento que vocês têm que cuidar. O resto, se o adjetivo é longo, vocês vão usar a expressão more antes do adjetivo. Se vocês querem fazer um comparativo de igualdade, sinal que são iguais. Então, vocês têm que usar a mesma expressão entre o adjetivo, tá? Dúvidas, pessoal? Claro que, Manu, eu vou corrigir a tua página, tá? Isso aí já vai te ajudar. Vai te ajudar bastante. Mas do conteúdo... Oi? Eu não entendi direito esse comparativo com as... Esse de igualdade? É. Ó, esse de igualdade, mano, primeiro eu tô comparando que as duas pessoas têm as mesmas características, tá? Isso é tranquilo para ti, né? Tu tá igualando duas coisas ou duas pessoas. E aí, o que eu tenho que fazer? Se eu quero dizer que a pessoa é tímida, como essa aqui, uma é tão tímida quanto a outra, ou seja, as duas têm a mesma timidez. Eu uso esse us, ó, tá vendo aqui em negrito? Entre o adjetivo qual eu quero me referir. Então, é só colocar a pessoa que eu quero dizer, por exemplo, John is. O John é, né? O verbo to be, John is. Us, que é o comparativo. Shy, que é o adjetivo tímido. E us, para dizer a outra pessoa. Esse us, ele entra como, né? Tão tímido quanto. Ele entra tão e quanto, se a gente for trazer a tradução. Então, John is us shy, us Danny. O John é tão tímido quanto o Danny. Então, na verdade, eu só tenho que me preocupar em colocar essa expressão us entre o adjetivo que eu quero fazer, tá? Sim. Aqui, por exemplo... O adjetivo, a única coisa que eu não entendi foi que o adjetivo, ele continua, por exemplo, old. Eu coloco old ou eu coloco older? Old, tu não mexe. Se Tá. tu quer fazer um comparativo de igualdade, tu não mexe no adjetivo, só mexe nas expressões entre ele. Ah, tá, essa era a minha dúvida. O único que tu vai mexer é quando for um comparativo lá de superioridade, que a gente viu, e que tu quer dizer que uma coisa é melhor que a outra. Na igualdade, tu não mexe no adjetivo, ó. Tanto que ele permanece na sua forma base, que a gente chama aqui, ó. Tá? Que nem tem aqui, ó. A gente quer dizer que a Catarina, né, Catherine, não é tão alta quanto Bill. O adjetivo é tall. Tall, ele não tá mexido, ele seria um adjetivo curto. Eu teria que lá no superioridade colocar um ER no final. Só que eu não fiz isso. Eu só trouxe o verbo to be para negativa. Catherine isn't, né, não é, us tal, us Bill. Eu só uso essa expressão us, que é o que me dá equivalência, que é o que me transmite igualdade. Te ajudou? Tá, não, entendi sim. Tá? Não mexe no adjetivo na então, igualdade. A regra dos comparativos da página 174 seria para comparativos para quando usa more, que seria mais. Seria mais. Isso, são superioridades. São comparativos onde eu quero dizer que uma coisa é melhor que a outra, tá? A gente só viu esses dois tipos, que são comparativos de superioridade. Com o adjetivo longo, eu uso a expressão more antes do adjetivo. Com o adjetivo curto, eu vou mexer no adjetivo conforme as regras. No comparativo de igualdade... Oi? Quando tu usa o more na frente, tu não mexe no adjetivo. Não mexe também no adjetivo, porque ele já é grande. Se eu for adicionar alguma coisa a ele, ele vai ficar maior ainda, entendeu? Então, eu não mexo. Tá, entendi. Só mexe quando tem adjetivos curtos. Exatamente, só quando tem adjetivos curtos. Na parte 176 seria também de superioridade. Também de superioridade, exatamente. Tá? Tá bem, tranquilo, obrigada. Variou? É só esses que vão cair na nossa prova, tá? Superioridade para adjetivo longo, superioridade para adjetivo curto e comparativo de igualdade. Só esses três que são os que a gente trabalhou nesse momento, tá? Bom, pessoal, tranquilo? Tiraram as dúvidas? Sim, senhora. Sim? Então, agora aqui, eu quero só apresentar esse último conteúdo para vocês, que a gente chama de pés contínuos, tá?
Terminando esse conteúdo, eu faço a correção da página 181 para a gente finalizar. A gente ainda tem tempo, que aí eu abro o livro digital para colocar as respostas, tá? Pessoal, peguem o livro 4 de vocês, tá? Na unidade 2. Alguma coisa eu já comecei a mandar para vocês do plural, para vocês lerem os textos, né? Da página desse livro 4. Se não mandei, vai abrir semana que vem, tá? Não se preocupem. Mas a unidade 2, eu quero apresentar esse tempo verbal que a gente chama de past continuous, né? O que é o past continuous? Eu gostaria que vocês fossem na página 166 do livro 4, tá? Onde a gente tem algumas frases ali e traz, então, esse tempo verbal. Se vocês puxarem um pouquinho da memória, se não me engano, no ano passado, nós trabalhamos juntos o tempo verbal que a gente chama de present continuous, que é aquele presente contínuo, que é o gerúndio, que é o que está acontecendo no momento da nossa fala. Por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui agora, né? Então, se eu for colocar isso em inglês, eu vou dizer I am, que é o pronome pessoal mais o verbo to be. I am talking with you. Eu estou conversando com vocês. Ou seja, essa estrutura de eu ter um sujeito mais o verbo to be e mais o verbo principal com ing é o nosso presente contínuo. É para dizer que a frase está acontecendo naquele momento. Que nem eu quero dizer se eu estou estudando agora. I am studying English now. Eu estou estudando inglês agora. Então, vocês sempre tinham que se preocupar em quê? Em acertar o verbo to be correspondente, porque o verbo, você só tinha que colocar o ing no final. Lembram isso do ano passado? Mais ou menos. Né? Ufa, uma pessoa já me salva. Bom, pessoal, e aí nesse ano, agora no segundo trimestre, nós conhecemos o verbo to be no passado. Se nós conhecemos o verbo to be no passado, a gente lembra que a gente tem duas formas do verbo to be no passado. A gente tem essas duas formas aqui, ó, o was e o were. Ou seja, eu estava, eles estavam, né? Então, o que esse past continuous nesse momento aparece? Ele aparece como uma expressão que teve uma certa continuidade no passado. Ela aconteceu em algum determinado tempo do passado e durou um certo tempo, né? Então, a gente tem, por exemplo, essa frase aqui, ó. I was swimming yesterday at 2 p.m. Eu estava nadando ontem às 2 da tarde, né? Ou seja, o que eu tive que pensar para fazer essa frase no past continuous? Toda a estrutura do verbo to be no passado. Porque se lá no presente eu pensava em saber qual era o verbo to be correto, aqui eu tenho que saber qual é o verbo to be correto no passado. E a gente viu no segundo trimestre que a gente usa no singular o verbo to be was, e no plural a gente usa o verbo to be were, que está aqui em cima, né? Mais o verbo que está aqui principal da frase com ing. E aqui você já percebe que a gente tem uma regrinha, porque lembram lá do ano passado que se o verbo terminasse com consoante, vogal e consoante, eu dobrava a minha consoante, que foi aquilo que aconteceu no verbo swim, que é o verbo nadar, ele só tem um M só, mas ele termina em consoante, vogal e consoante. Dobro a minha última consoante e coloco o ing, tá? Ou seja, eu trago a expressão, eu trago a frase para dizer que aconteceu no passado e que durou um certo tempo, tá? Tranquilo? O que eu tenho que me preocupar nesse momento é saber se o verbo to be está no singular ou no plural. Se está no singular, was. Se está no plural, were. E a gente vai fazer um exercício agora, que tem embaixo aí nessa página 166, para a gente praticar isso aqui, tá? Então, observem ali, ó. Let's practice. Complete the sentence with the verbs given. Complete as frases com verbos dados, né? É assim que vai aparecer na prova de vocês. Uma, duas frases para vocês completarem com past continuous, né? Umas duas questões, três questões, isso aí eu ainda não formulei, eu já estou fazendo as provas, mas ainda não cheguei na de vocês, né?
Mas a gente tem que perceber o quê? E aí, então, eu vou colocar aqui uma caixinha para colocar as minhas respostas para poder corrigir com vocês. Página 166 é o exercício que está ali embaixo. Eu tenho, pessoal, a primeira frase que diz I. I está no singular ou no plural? No singular. I. Singular. Isso. E qual é o verbo to be, Manu, que eu uso para singular no passado? I am. No passado, I am é no presente. No passado, eu vou usar I was. Isso. E aí, o que eu tenho que fazer a mais? Eu tenho entre parênteses o verbo study. Se eu tenho esse verbo study, eu vou simplesmente colocar o ing no final, porque essa ação está aconteceu naquele momento lá à noite. Então, I was studying math last night. Eu estava estudando matemática na última noite. Ou seja, aquela atividade que eu fiz, ela foi no passado, mas ela durou um certo tempo, tá? Então, ela teve uma duração. Então, por isso que eu coloquei I was studying, eu estava estudando matemática na última noite. A próxima aqui, ó, she. She está no singular ou no plural? No singular. Então, o que eu vou usar aqui? She, was. O verbo que está entre parênteses para mim é o verbo play. Eu vou colocar o verbo play e para trazer ele ao past continuous, eu devo colocar o ing no final. Exatamente. She was playing video game with her friends this morning. Ela estava jogando videogame com os amigos dela essa manhã, tá? Eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem os outros 3, pode ser? O we, they e o he, e a gente corrige. Enquanto isso, eu vou abrir o livro digital. Nesse espaço, a gente coloca o was e studying, por exemplo, naquele espaço que tem ali para completar do I até math. Isso, coloca o was e o studying. No outro, coloco o was e o playing. Exatamente como eu coloquei aqui, ó. Vocês ainda estão enxergando meus slides? Sim. Tá. Eu vou, enquanto isso, abrir o livro digital para corrigir aquela página 181. Estou terminando de abrir aqui o livro digital e a gente já vai corrigir esse que eu passei para vocês e a página 181 do caderno 3, tá? Feito. Feito. E eu aqui também terminei de abrir o livro digital na página certa. Bom, vamos lá então. Deixa eu confirmar aqui se vocês estão vendo os meus slides. Estão vendo os slides? Sim.
Sim. Então, a gente já tinha feito a primeira e a segunda. Agora, a gente vai corrigir a terceira, a quarta e a quinta. A terceira, eu tenho we, o verbo entre parênteses, lá no final está o verbo watch, que é o verbo assistir, a film at the cinema last Saturday afternoon. Então, nós estávamos assistindo um filme no cinema no último sábado à tarde, né? Então, o we está no singular ou no plural? No plural. Então, o que eu vou usar aqui? Não vai ser o was, né? Vai ser o open. Isso, vai ser o were. E aquele verbo que estava entre parênteses, eu vou trazer com ing. Watching a film last night. Perfeito. A mesma lógica eu vou aplicar no they, né? O they não está no singular, né? They são eles ou elas. Então, qual que eu vou usar? No plural, que é o were. Isso, they were. O verbo é dance. O verbo dance, ele termina com E. Quando eu quero trazer ao ing, eu posso tirar esse E fora. Então, eu coloco dancing, ballet at school at 10 a.m. Então, eles ou elas, né, estavam dançando balé na escola às 10 da manhã, tá? E a última, pessoal, he, singular ou plural? Singular. He was. Exatamente. He was skateboarding. Yes, in the street 2 hours ago. Ele estava andando pelas ruas, né, de skate 2 horas atrás, tá? Dúvidas, pessoal? Tudo isso cai Nenhuma. na prova. Isso cai na prova. Cai na prova também. Mas é bem tranquilo. Eu não me preocupei em deixar esse conteúdo para esse nosso último contato, porque na verdade são 2 conteúdos que vocês já viram, que são que é o verbo to be no passado e colocar o ing no verbo, que vocês já tinham visto no ano passado. Então não é nada assim que vá dificultar. E a prova também, como eu falei, vai aparecer nessa maneira como está aqui na página 166, tá? O único detalhe aqui, ó, que a gente tem que cuidar, quando a gente quer fazer, pessoal, na negativa, a gente vai mexer no verbo to be, mas eu não vou trazer a forma negativa nem interrogativa na prova de vocês, tá? Vou me concentrar mais nos comparativos e trazer a forma afirmativa desse past continuous. Tá Esse material que vocês estão vendo aqui, eu vou enviar para vocês no grupo agora, assim que terminar a aula, esses PowerPoints. Eles só não vão estar com as respostas, tá, gente? Porque eu não salvo as respostas, como eu tenho as 2 turmas, ele fica em branco e a gente vai trabalhando. E aí, claro que se vocês tiverem dúvida nas respostas, me chama que eu explico para vocês, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui a tela do PowerPoint para passar para o livro digital, tá? Então, deixa eu botar aqui. Parou já. E agora eu vou compartilhar a tela do livro. Peço que vocês não saiam no final para que eu faça a chamada que eu não fiz ainda, tá? Lucas, tu colocou alguma coisa no chat, meu Deus, ali com aquela carinha. Algum problema? Alguma dúvida que eu possa te ajudar? Não, foi só uma piada mesmo. Tá tranquilo? 166. Ah, tá. Mas tá tranquilo? O conteúdo tá tranquilo para ti? Tá tranquilo, sim. Então, agora, pessoal, a gente vai corrigir a página 181 do caderno 3 de vocês, que era a seção de homework, onde vocês tinham que aplicar as regras dos adjetivos. E conforme eu falei para vocês, ó, vocês estão vendo o meu livro aqui? O livro digital? Sim. Sim? Perfeito. Então, aqui, ó, assim como o livro identificou para vocês, lá na prova eu vou identificar também. Então, diz aqui, ó, complete these questions with the comparative form
of the long adjectives, ou seja, vocês têm que colocar os adjetivos longos. Já fala no enunciado do exercício que todos aqueles adjetivos são longos. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Se eu falei para vocês que a única preocupação que eu tenho para modificar o adjetivo é no adjetivo curto, no longo, eu só tenho que usar a expressão more. Então, a primeira ali, a letra A, which is more expensive, a Ferrari or a Porsche? Ou seja, qual que é mais caro, uma Ferrari ou um Porsche? Tá? Na segunda, which is more... O que seria o which? Which é qual. Só que é um qual, assim, a gente tem o what para o qual ou o que, né? Mas o which é quando eu já te dou uma opção de resposta. Então, which eu vou usar quando eu já estou te dando 2 ou 3 ou mais opções, e tu vai ter que escolher entre elas. O what eu uso para saber uma coisa mais ampla. Por exemplo, what's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Tu pode escolher qualquer uma. Agora, se eu quero saber se a tua cor favorita é rosa ou azul, eu vou perguntar, which is your favorite color? Red or blue? Eu já estou te dando as duas opções. Eu estou te limitando. E aí a gente usa esse which em vez do what, tá? Então, aqui, continuando ali. Which is more crowded? Crowded, pessoal, é lotado, é cheio. É Del or São Paulo? Então, qual dessas cidades são mais lotadas, né? A letra C. Which is more beautiful? London or Paris? Qual é a mais bonita? Londres ou Paris, né? A letra D. Which is more mountains? Which is more mountains? Opa. Rio de Janeiro or Brasília? Qual que é mais montanhosa? Rio de Janeiro ou Brasília? E por último, which is more modern? Your city or Tóquio? Ou seja, qual que é mais moderna? A sua cidade ou Tóquio, né? Então, aqui, se eram adjetivos longos, eu só tenho que colocar a expressão more e o adjetivo qual eu quero me referir, tá? Na segunda, pessoal, eu tinha o seguinte: go online and search for the information you need to answer the questions from exercise 1. Então, o que eu tinha que ir? Eu tinha que pesquisar para responder a pergunta de acordo com essas perguntas aqui, ó. Então, eu tenho 5 perguntas, letra A até a letra E. E aqui eu vou respondê-las. Então, assim, ó, which is more expensive? A Ferrari ou a Porsche? Qual que vocês acham que é mais caro? Qual carro é mais caro? Ferrari ou uma Porsche? Não faço a menor ideia, não conheço nada de carro, sorry. Menor ideia? Vou dar uma dica. A Ferrari é bem mais cara que o Porsche, tá? Bem mais cara. Uma Ferrari aí vocês deve girar em torno de mais de 1 milhão e pouco. E o Porsche deve girar, daqui a pouco, dependendo do modelo, 500 mil, por aí. Ou um pouquinho mais, mas o Porsche é o mais caro, tá? Se eu quero responder isso, eu tenho que começar, então, dizendo por qual é mais caro. Então, o mais caro é a Ferrari. Oi? Responde I think Ferrari ou não? Não, porque tu já sabe as regras do comparativo. Então, tu já sabe dizer que a Ferrari é mais cara que o Porsche. Como que eu vou dizer? Eu tenho ali, ó, a Ferrari. Então, eu vou lá. A Ferrari. Verbo to be da Ferrari. Verbo to be da Ferrari é um carro. Um carro eu poderia... Isso, a Ferrari is... O que eu quero dizer? Que ela é mais cara. Ou seja, a mesma expressão que eu usei lá na letra A. More expensive que quem? Aí eu uso aquela expressão than a Porsche. Ou seja, tu já tem condições de montar essa estrutura comparativa. Então, tu não precisa responder de uma forma mais simples, entendeu? Não precisa dizer I think is Ferrari. Tá errado? Não, não tá errado. Tu tá dizendo que tu acha que tu pensa que a Ferrari é a mais cara.
Só que tu tem condições hoje de responder a pergunta dizendo que a Ferrari é mais cara que o Porsche, porque a gente tem essas regras de comparativo, tá? Então, aqui, ó, Delhi is more crowded than São Paulo, tá? Então, se eu quero dizer qual cidade é mais lotada, eu vou começar pela cidade. Então, aqui eu vou ir colocando, respondendo todas as perguntas, simplesmente utilizando esses mesmos comparativos aqui, tá? Eu vou só pular para em short por causa do horário, tá, Manu? Qualquer coisa, tu me manda que eu corrijo o teu. Nesse in short, a gente fala só dos comparativos longos. Então, por exemplo, aqui, ó, Australia is exciting. New Zealand is very exciting. Então, o que eu tenho que preencher aqui? Eu tenho que colocar, por exemplo, New Zealand is more exciting than Australia. Só isso que eu tenho que ir preenchendo aqui. Acho que deu para enxergar aqui. Deixa eu só abrir um pouquinho mais. Aqui. Mesma coisa na segunda. Australia is mountains. More. É que fica pequenininho o texto. Ah, tá. Vamos ver se agora deu. More ali, ó. E esse aqui veio mais. A gente já fala. Então, New Zealand is more exciting than Australia. Na segunda, Australia is mountains. New Zealand is very mountains. Ou seja, a Nova Zelândia é muito mais montanhosa que a Austrália. Então, a mesma coisa. New Zealand is more mountains than Australia. Tá? É só isso que tem que fazer nesse exercício. E colocando more you than, more you than. Tá? Esclarecer as tuas dúvidas? Sim. Sim? Pessoal, então vou encerrar a gravação aqui e vou fazer a chamada para liberá-los, tá? Não se esqueçam do trabalho.